Paulo Sousa para ver e ouvir agora neste grande ano. Paulo, em primeiro lugar, muito obrigado por conceder esta entrevista à RTP. É a primeira que dá desde que fui oficializado como técnico do Flamengo. Vai sair aqui desta relativa pacatez de Viseu para o Rio de Janeiro. Mais uma experiência na sua carreira de treinador. É o nono país, julgo eu. Como é que estão a ser estes dias com esta mudança? Ir para o Rio de Janeiro, abraçar um projeto com esta dimensão? Estes dias têm sido com muita coisa para se poder fazer, organizar antes de sair, porque com certeza no primeiro dia em que chegar ao Rio não vamos ter tempo, ou eu não vou ter tempo para poder resolver algumas coisas que estavam aqui pendentes, que tive que os resolver juntamente com a minha mulher e com os meus pais, as minhas famílias, para deixar tudo bem organizado de forma a poder estar completamente centrado naquilo que vai ser a exigência, mas uma exigência entusiástica neste projeto com o maior clube do mundo. Como é que surgiu esta abordagem do Flamengo, Paulo? Acho que foi super positiva, eu gostei imenso, porque é algo que acho que todos os clubes deveriam ter, ou seja, tivemos uma agradável conversa durante várias horas, onde da necessidade e a vontade da parte do Flamengo, neste caso do Marcos e do Bruno, de poder perceber um pouco mais quem eu era como pessoa, como treinador, como é que eu pensava, que tipo de metodologia, quem era o meu staff, como é que nós trabalhamos em conjunto, que ideias é que eu tinha, o conhecimento que eu tinha do elenco, da equipa, claro. E tudo isso foi tudo abordado em várias horas. E penso que isso, para quem contrata, acho que deveria ser sempre assim, ou seja, não tem a ver com a quem direcionam ou os títulos que se possam ter ou que tiveram anteriormente, tem muito mais a ver, acho eu, com aquilo que realmente é o perfil que cada clube ou cada responsável do clube tem dentro das suas próprias exigências, para poder contratar e então ter um maior conhecimento para que seja o mais correto possível. E daí essa abordagem foi super positiva. O Paulo com certeza percebeu que, pelo menos falava-se, que o Flamengo terá também pensado noutros treinadores portugueses, no Jorge Jesus, no Carlos Carvalhal. O Carlos Carvalhal terá já dito mesmo que chegaram a existir alguns contactos. O Paulo soube disso, isso era algo que estava perfeitamente transparente, que havia, digamos assim, uma espécie de shortlist e depois o Flamengo acabou por optar pelo Paulo. Repito, eu acho que isso é super natural, acho que cada clube deveria fazer exatamente esse trabalho, ou seja, porque uma coisa são em termos estatísticos, aquilo que vão verificando, o que é que se faz dentro da o seu percurso profissional. Outra coisa é poder também ter o seu feeling e conhecimento, sobretudo daquilo que é o perfil da pessoa, do seu próprio conhecimento, para poderem tomar uma decisão mais correta. E sim, eles sempre me transmitiram que, ou seja, que eu não era o único, ou seja, que eles estavam interessados, sem dúvida, num treinador português. Eu penso que isso acabou sempre, eles próprios assim o disseram. Por esse mesmo perfil, ou seja, há características no treinador português em que eles já experienciaram e que foi positivo, e daí eles terem como ideia ter um treinador português, por isso, de uma forma muito natural, terem abordado outros, e bastante bem, de forma a poderem tomar uma decisão correta. Quem conhece o Paulo e a sua carreira sabe que isso pode acontecer, mas não gosta muito de deixar projetos a meio. Neste caso, estava num projeto também aliciante, que era a seleção da Polónia, mas surge este convite que, de facto, o faz, digamos assim, deixar a meio este projeto da Polónia. O que é que surgiu de tão forte que, de facto, o tenha levado a tomar esta decisão? A grandeza do clube, a grandeza do Flamengo, ou seja, a grandeza de um clube que envolve, porque não é de hoje, ou seja, o Flamengo, ou seja, todos os países em que o futebol é a maior referência em termos desportivos, e não só, fala-se Flamengo, ou seja, há uma grandeza, e a dimensão do Flamengo, sem dúvida, me atraiu para tomar essas mesmas decisões. Agora, estou super orgulhoso, é um projeto que acabou, que terminou, daí estou muito focado
naquilo que é o Flamengo e a exigência e este desafio extraordinário que vamos ter, mas sobretudo orgulhoso por o percurso, ou seja, houve um percurso de mudança, um percurso onde vi no campo uma diferença de uma atitude, ou seja, na procura constante de ser protagonista, e fomos muitas vezes protagonistas. Nós fomos um dos clubes, uma das seleções com mais golos marcados na qualificação. Sim. Ou seja, a própria atitude, a forma como nós estamos no futebol, ou como nós nos apresentamos, houve uma grande mudança. Daí, e é normal que aconteça, todas estas ressonâncias por tudo aquilo que nós fizemos. Uma das coisas que nunca posso ser contestado, com certeza, é pela minha honestidade, pela minha seriedade, pelo respeito que eu sempre tive desde o primeiro dia ao último, da forma como eu apliquei, dei sempre tudo, como sempre faço em todos os projetos, para que possamos ter sempre os melhores resultados. E foi isso, e é isso que ao fim e ao cabo me orgulho, mas é um projeto que terminou, sobretudo porque... Mas preferia que tivesse terminado já com a Polónia apurada, obviamente. É que nós na vida é muito difícil determinarmos algo antes de acontecer. E leva-nos sempre a tomar decisões, e esta foi a decisão que eu tomei exclusivamente para poder treinar o melhor clube do mundo, e esta é uma oportunidade que eu encaro como uma oportunidade para mim, desenvolvimento pessoal, desenvolvimento profissional, para todo o meu staff, para podermos, paralelamente à qualidade que temos na nossa equipa, no nosso elenco, e a cultura de clube, podermos continuar a escrever páginas bonitas, páginas de sucesso, páginas de vitórias no percurso do Flamengo. Como o Paulo saberá, em relação à sua desvinculação da Polónia, houve uma série de reações na imprensa polaca, o Boniek, que foi líder federativo, o próprio Lewandowski, várias reações negativas em relação à sua saída. Ainda não ouvimos de viva voz a sua explicação. Como é que foi este processo de desvinculação? Foi difícil? Foi doloroso? Foi mal recebido? Foi recebido com alguma naturalidade? Como é que isto se processou? Eu não vou entrar muito, não há explicação. Ou seja, a explicação é que eu tomo decisões e eu sempre demonstrei que não tenho receio em tomar decisões, ou seja, continuo a dizer que é normal, e isso eu reconheço, não preciso estar a criticar ninguém ou poder estar a querer me justificar em qualquer tipo de decisão, e nesta, propriamente, daquilo que me estás a perguntar, mas sim focar-me no porquê. E o porquê é que desta vez, porque me apareceram vários clubes durante o meu percurso de seleção, não me apareceu um Flamengo, e o Flamengo apareceu-me sem dúvida, e eu tive que tomar uma decisão, e a decisão não foi para a maioria, não foi, ou para todos os polacos não foi a melhor, porque penso eu que eles que também reconhecem todo o percurso que nós fizemos, eu e o meu staff, juntamente com o staff que estava no dia-a-dia da Federação, todo o percurso que nós estávamos a fazer. No fundo, se não houvesse reação, também era mau sinal, era sinal de que não estavam a gostar do trabalho. Sim, com certeza, é assim que eu penso, mas eu penso que estou completamente focado na decisão que tomei, e sem dúvida é sempre a melhor decisão. Nós, quando tomamos decisões, é sempre a melhor, e é nessa que eu me foco. Para avançarmos a uma última pergunta sobre esta questão da Polónia, é verdade que foi o Paulo que pagou a própria cláusula de rescisão? Ou não quer entrar por aí? Não tenho essa necessidade. Eu penso que eu, sem dúvida, meti tudo na frente para para fazer com que esta possibilidade fosse concretizada. E estou feliz porque ela se concretizou. E que volto a dizer, há uma coisa que nenhuma das pessoas que conviveu e vivenciou o dia-a-dia do meu trabalho na Polónia tem a ver com honestidade, respeito constantemente, e pela minha dedicação em termos de trabalho para poder
para podermos obter em conjunto vitórias. E foi isso que aconteceu. Falei duas coisas que realmente se sobressaíram. Foi a mudança de mentalidade no campo, uma equipa que quis assumir sempre o jogo, consoante os seus argumentos que tinha, de muito protagonismo, e foi uma das equipas que mais golos marcou em toda a qualificação. Houve uma mudança drástica nesse sentido e espero, e aí sim, acredito e espero que todos os desejos da Polónia que tenha se possam concretizar. Em relação à próxima pergunta, eu diria que o Paulo já tem vindo a responder, mas era perguntar-lhe se este é, numa carreira já com vários anos e já com vários países, o maior desafio que tem como treinador, o Flamengo. Sim, claro que sim. Claro que é o maior desafio. É um clube, tive em alguns clubes que éramos obrigados a ganhar, a ser campeões, a ganhar títulos, como foi o caso do Basileia e Maccabi, com números extraordinários, batendo alguns recordes, seja em número de pontos, seja em número de golos marcados, e é nesse sentido que um clube com a grandeza do Flamengo atrai qualquer treinador, e felizmente aconteceu, e desde já agradeço os máximos responsáveis, o Presidente Landim, o Marcos e o Bruno Spindel, por esta oportunidade, porque acredito que vamos continuar a escrever história naquilo que tem sido a história do próprio Flamengo, que é uma história que tem uma cultura de vitória, sobretudo neste último período, porque por vezes nós, olhando um pouco para a história, e vou lê-la com um pouco mais de profundidade, muito em breve, para poder ter ainda mais conhecimento dessa mesma, do que é realmente o Flamengo, mas daquilo que me parece ser é que não é coincidente com a quantidade, com o número de títulos para a grandeza atual do Flamengo. O Flamengo é muito maior do que o número de títulos que tem. Então, acredito, e estou super convencido, porque foi sempre, e tu conheces-me bem, sou sempre, seja pessoa, seja como treinador, sou uma pessoa super positiva, e tenho as minhas fortes convicções, e tenho essa mesma convicção de continuarmos juntos a ganhar troféus, já na próxima época. Juntar, no fundo, aquilo que é a exigência normal, entre aspas, do Flamengo, aquilo que é a sua ambição, que é conquistar. A minha ambição e a minha própria exigência, claro, que eu quero conquistar títulos também, e é um clube que nos permite isso. Percebe-se que nos últimos anos os treinadores portugueses têm tido sucesso, pelo menos dois deles, um sucesso claro no Brasil, o Abel Ferreira e o Jorge Jesus também. São treinadores de perfil diferente. Acha que vai haver a tendência para haver algum tipo de comparação, ou vai tentar afastar isso logo? Acho que a nível dos mídias, a nível da análise, é natural que isso aconteça. Também é natural o que tem vindo a acontecer, que nós, treinadores portugueses, temos marcado e temos influenciado muito positivamente o futebol a nível mundial. E eu, no Flamengo, o que pretendo é inspirar, continuar a inspirar mais gente, todo o nosso mundo, e outros que vão nascer e que se vão juntar à nossa família, conquistar, para poder cada vez mais unir este universo extraordinário que é o universo Flamengo. Ainda vai conhecer melhor o plantel, sim, o elenco, como dizem no Brasil. Parece-lhe que tem um plantel já nesta altura capaz de lutar por tudo, ou é possível que seja necessário incorporar alguns reforços? O clube tem capacidade para ir ao mercado, quer ir ao mercado, quer melhorar, também quer no mercado continuar... europeu, se necessário? Sim. Outros jogadores que não brasileiros, eles têm uma visão bem clara daquilo que são as necessidades. Pois claro, dependendo sempre daquilo que são as necessidades, os perfis, para poderem proporcionar ao treinador as melhores decisões, e para que em conjunto, juntamente com a nossa torcida, com toda aquela energia, podemos ganhar títulos. E vamos ganhar títulos.
Falando dessa energia, o Paulo está a passar as últimas horas aqui em Portugal, antes de viajar para o Brasil, mas de certeza que já sentiu essa energia, todas as reações, até nas redes sociais, de um clube que é gigantesco, mesmo ainda não estando no Rio de Janeiro, já começa a sentir a dimensão do projeto que tem em mãos. Eu disse há pouco, Manel, sem dúvida, mesmo antes deste projeto, em todos os 4 cantos do mundo, quando se fala de futebol, existe sempre o universo Flamengo. É muito grande e sem dúvida que sinto isso diariamente. E uma exigência não só de títulos, mas também de um futebol que seja um futebol de qualidade, um futebol, digamos assim, com nota artística, que os adeptos também gostam sempre de ter no Flamengo. Vai, obviamente, para o Flamengo com a ideia de que essa exigência vai surgir também. Esta é a minha exigência também, é aquilo exigência. Que eu gosto de ver e sentir sempre nas minhas equipas, com muito protagonismo, sabendo encontrar os timings certos, porque é uma cultura diferente, as intensidades, a velocidade de execução, as velocidades de deslocamento, os espaços são completamente diferentes do que o jogador europeu. E daí existe sempre a própria temperatura, ou seja, existe sempre um processo de adaptação, as exigências vão ser máximas, como eu disse anteriormente, não tenho dúvidas nenhumas que vamos ver uma equipa, e eu vou ver a minha equipa, porque nós temos essa capacidade de ver e toda a torcida também vai ver, uma equipa com muita ambição, e para ter muita ambição tem que ser protagonista em todos os momentos do jogo, ou seja, uma equipa que sem bola tem que ser pressionante constantemente, mas que também tem que ser inteligente em termos táticos, por vezes, perceber, saber estar em bloco baixo, mas tendo num bloco baixo, mantendo sempre uma certa agressividade, para poder ter o máximo controle de jogo no meio-campo adversário, onde temos realmente jogadores que podem influenciar e vão influenciar constantemente o resultado do jogo, porque são jogadores que têm capacidade de determinar vitórias com golos, com decisões individuais. Por isso vou querer ver constantemente uma equipa dominante com bola, que consegue criar inúmeras ocasiões de golo, seja pelos corredores laterais, seja pelo corredor central, onde realmente somos muito fortes, seja com o Gabigol, seja como o Bruno, com o Pedro, que vai ter com certeza também ainda mais espaço, pela presença que nós vamos querer ter no último terço ofensivo, e todos aqueles jogadores que têm-se vindo a destacar, como o Micael, no 1 contra 1, no último terço, e vários jogadores que tiveram estas últimas épocas um rendimento mais baixo, mas que têm qualidade, com certeza vão sentir esse mesmo crescimento e vão sentir que a coerência das decisões leva a querermos ter uma equipa e a necessidade de todos poderem estar a um nível muito elevado, de forma a poderem ganhar jogos. Paulo, em relação aos adversários, fala-se muito do Atlético Mineiro, o campeão em título, parece-lhe que é o adversário mais forte nesta altura para o Flamengo no Brasil? Eu penso que tem vindo a crescer vários clubes, têm feito um muito bom trabalho, não só o Atlético Mineiro foi o último que ganhou o campeonato, daí é sem dúvida o clube em que todos se centram e que todos querem bater, claro, e querem ganhar, mas temos sempre o Palmeiras. Penso que o Abel tem feito um trabalho extraordinário, a cultura de vitória, o saber ganhar, com os seus próprios argumentos, com as suas próprias ideias, é algo que também tem vindo a crescer e que vai ser um dos nossos rivais diretos, como a Red Bull. Eu penso que eles têm vindo a tomar decisões extraordinárias a nível de qualidade de jogador, têm vindo a fazer um investimento na qualidade de jogadores muito bons, e acredito que muito em breve, daquilo que eu tenho analisado, entre 2-3 anos estão prontos para competir ao mais alto nível connosco, com o Flamengo, para poder ganhar títulos.
Paulo, esta é uma entrevista que provavelmente vai circular um pouco por todo o mundo, são 40 milhões de adeptos do Flamengo, não é? E, portanto, estarão interessados em ouvi-lo. A última pergunta não é uma pergunta, é pedir-lhe para deixar uma mensagem a esses adeptos que, obviamente, partem para esta nova temporada com esperança de que seja uma temporada vitoriosa e com títulos. Penso que a mensagem já foi passada durante toda a entrevista, ou seja, o meu entusiasmo, a minha dedicação, a minha honestidade, o meu respeito por esta grandeza, a oportunidade para podermos, em conjunto, podermos ganhar vários títulos. E, com certeza, a mensagem que também passei de trabalho, juntamente com todo o elenco, com todos os jogadores, porque a qualidade individual nós temos uma torcida que é a maior do mundo, que vai estar bem presente e que vamos satisfazê-la, com certeza, com a maior qualidade de futebol que vamos apresentar. Paulo Sousa, obrigado por esta entrevista com o seu RTP. Obrigado. E felicidades para o projeto no Flamengo. Vamos ter. Obrigado. Foi a primeira entrevista de Paulo Sousa depois de assinar pelo Flamengo, ele que esta hora já estará a caminho do Brasil, onde com toda a certeza vai ser recebido com uma enorme euforia pelos adeptos do Flamengo, que estavam obviamente curiosos por terem estas primeiras palavras do técnico português. Rui Malheiro, começo por ti, pelas tuas reações a esta entrevista em que Paulo Sousa fala praticamente de tudo, fala do plantel que o vai encontrar, da expectativa de ter reforços, também não fugiu, fugiu um pouco, mas também chegou a responder, acabou por responder às questões sobre a saída da Polónia e deixou bem claro que, de facto, para ele este era um convite irrecusável. Não foi o primeiro desde que estava na Polónia, mas este ele não podia mesmo recusar. Ficas com a ideia que, de facto, na cabeça dele isto era irrecusável? Sim, claramente, Manel. A ideia é exatamente essa que ele passa na entrevista. Ou seja, não é por acaso que ele diz, e eu concordo em absoluto, que o Flamengo é o maior desafio da carreira dele. É uma carreira que foi claramente a subir até à chegada à Fiorentina. As coisas na Fiorentina correram muito bem. O Paulo, nessa altura, tinha as portas abertas para um grande clube italiano, mas por uma opção de equipa técnica acabou por rumar à China e aí a carreira entra num sentido inverso. E a verdade é que depois daquilo que aconteceu na China, no Bordeaux, onde a experiência é razoável, na Polónia, onde o Paulo tem razão, partiu para uma mudança total de paradigma, e nós falamos aqui nessa entrevista que nós tivemos a oportunidade de lhe fazer em maio dessa situação, que não era uma situação fácil. Agora, como é óbvio, a saída da Polónia é uma saída tumultuosa, que nós já falamos a semana passada, e que pode criar dificuldades para a seleção da Polónia chegar ao Campeonato do Mundo. Mas nós também nunca nos podemos esquecer, neste tipo de situação, da situação inversa. É que de um momento para o outro os treinadores também são despedidos e, por norma, as coisas não são tão fáceis de resolver como foram aqui. O Paulo não quis avançar, se foi ele que pagou a cláusula indenizatória, mas a verdade é que houve uma cláusula indenizatória que foi paga. Mas, sobretudo, aquilo que me parece importante... Mas ele disse que fez tudo o que era possível para poder avançar este desafio. Portanto, sem responder diretamente, eu diria que deixou pelo menos no ar. Exatamente, respondeu indiretamente, porque queria agarrar o maior desafio da carreira dele. E este é, de facto, o maior desafio da carreira dele, porque vai voltar a lutar por títulos, tal como fez no Basileia e no Maccabi Tel Aviv, onde foi campeão, e atenção que ele partia como favorito para essas conquistas, mas conseguiu abatendo recordes, e esse aspecto parece-me muito, muito importante, e é aquilo que vai querer fazer no Flamengo. E não é por acaso que ao longo da tua excelente entrevista ele acabou por repetir várias vezes: escrever história, ganhar troféus, conquistar, inspirar. Portanto, há aqui um conjunto de ideias que Paulo Sousa pretende passar aos adeptos do Flamengo. E basta olharmos também para as redes sociais do Flamengo e de adeptos do Flamengo e mesmo de jornalistas brasileiros, nossos colegas. A verdade é que se nota que este discurso é muito bem gizado para conquistar a massa adepta do Flamengo. E depois há outros pormenores que para nós, analistas de futebol português, acabam por nos escapar, mas, por exemplo, a frase que ele tem hoje a dizer que o Pedro vai ter mais minutos de utilização. Sim. O Pedro é um avançado centro que muitas vezes está tapado pelo Gabriel Barbosa, Gabigol, antigo jogador do Benfica. É uma frase muito importante para a imprensa brasileira. Vai ser uma das frases com mais impacto da sua entrevista. Eu julgo que não será surpreendente se o Flamengo de Paulo Sousa tiver na frente Gabigol, Bruno Henrique e Pedro. Não será surpreendente?
Não, e estou completamente de acordo contigo. O Paulo é um treinador de multiestruturas, que salta com grande facilidade entre estruturas, sabendo-se que a estrutura preferida do Paulo Sousa é o 3-4-2-1 ou o 3-4-1-2 que utilizou mais na Polónia, mas eu diria mesmo o 3-4-2-1. E isso torna conciliável Gabriel Barbosa, Pedro e, tal como dizias atrás, e muito bem, o Bruno Henrique no ataque. Admito que aqui haja um jogador que vai entrar na equação quase certeza absoluta, que é o Everton Ribeiro, que será muitas vezes o municiador, o que permitirá em alguns momentos o Flamengo jogar em 3-4-1-2. Ou seja, com o Everton Ribeiro, que é um jogador de seleção brasileira, no apoio ao Gabriel Barbosa mais livre e ao Pedro mais fixo. E depois, outro aspecto que é muito importante e que os adeptos do Flamengo, de certeza absoluta, gostaram de ouvir, é a questão do Michael, que foi um jogador que acabou em grande forma o campeonato. Sim. E que eu acredito que será um jogador muito importante dentro da estrutura do Paulo Sousa na equipa do Flamengo. Muitas vezes sendo utilizado como um lateral ala, na nossa linguagem, ala de características marcadamente ofensivas, mas que depois pode saltar para zonas mais perto da finalização. E depois, outro dado que me parece muito importante e que não tem sido falado na imprensa brasileira, obviamente, que é a questão dos reforços. Ou seja, o Flamengo, neste momento com Paulo Sousa, não está a olhar apenas para o mercado brasileiro, está a olhar também para o mercado europeu, de onde podem sair reforços para a próxima temporada. E não apenas jogadores brasileiros, como ele também sublinhou nesta entrevista. Há aqui um dado importante que eu era para ter dado logo no final da entrevista e por lapso não refiro agora, porque a versão integral desta entrevista está disponível já a partir desde as 11 da noite no site da RTP, um pouco maior do que esta versão que assistimos aqui no programa Grande Área. Vale a pena ver, são praticamente 28 minutos de entrevista, um pouco mais do que aquilo que assistimos, e pode ver no site da RTP. Bruno, há pouco dizias que talvez quisesse esperar para ser castigador em relação ao Paulo Sousa, e eu penso que estarias a falar da questão da saída da Polónia. Parece-te que de facto ele tinha aqui uma proposta que considerou irrecusável e por isso tomou esta decisão, como disse? Não, as perguntas foram ótimas. As respostas é que nem tanto, ou pelo menos não foram de molde a saciar as dúvidas que eu tinha. E importa ter um pouco de memória em todo este processo que envolveu o Paulo Sousa. Ele entrou há cerca de um ano, aliás, foi mesmo em janeiro de 2021, na seleção da Polónia. E na altura não foi fácil, porque Boniek teve que convencer não só alguns dos restantes dirigentes, como mesmo a opinião pública dessa contratação. O Paulo Sousa começou, de facto, a tentar impor mudanças substanciais e eu gostei da forma como ele quis mudar o paradigma, como ele chamou o Rui, um futebol mais de posse em ruptura com o passado recente da seleção polaca. No europeu as coisas não correram muito bem, perdeu logo o primeiro jogo com a Eslováquia, terminou no último lugar do grupo, apenas com um ponto, curiosamente, à frente à Espanha. Depois, no campeonato, no apuramento para o Mundial, termina no segundo lugar, o que me parece um resultado muito aceitável, ou até mais do que isso, e tinha que disputar a meia-final do play-off com a Rússia para depois poder sonhar com a final frente à Suécia, à República Checa. E é pouco tempo deste momento decisivo que ele decide sair. Ele tem todo o direito de ficar embriagado com o convite do Flamengo, mas por outro lado, para além de não me ter convencido a forma como ele explicou a decisão, ele disse apenas que o projeto acabou, que terminou, e não é verdade, como eu acabei de referir. Falou também na grandeza do Flamengo, mas se ele fosse ao Mundial, eventualmente seria um herói na Polónia, e se repetir os títulos, por exemplo, de Jorge Jesus, será apenas um herói dos adeptos do Flamengo. Eu considero... São 40 milhões, não é? Claro, não estou por isso em causa, eu percebo... Certo, só estava a deixar esta chega. Agora, considero que foi uma decisão irresponsável, um pouco de soberba e até algo de leviandade, porque ele não teve, por exemplo, uma palavra de conforto, de agradecimento para os dirigentes que o contrataram, para Boniek principalmente, para os jogadores a quem ele tentou convencer das vantagens da sua ideia de jogo, da mudança substancial que isso significava. Ele falou na ressonância
para usar as palavras dele, que esta saída provocou e relacionou isso com aquilo que foi conquistado. Eu acho que a ressonância ou os efeitos colaterais são mais por o Paulo Sousa ter desistido de lutar por aquilo que havia para conquistar. E eu estou completamente à vontade para fazer esta crítica. Não vou ser mais duro do que seria se eles estivessem em estúdio, eventualmente, mas se eu sempre critiquei os dirigentes por despedirem sem razões, sem justificativas plausíveis e suficientes, também tenho que ser coerente agora com esta forma com que o Paulo Sousa decidiu seguir um caminho que eu percebo, mas que eventualmente, tomado nas circunstâncias em que foi, na minha opinião, acaba por ser um tiro no pé. Fidalgo, as tuas notas em relação a esta entrevista do Paulo Sousa? Eu não vou especular muito sobre o que será o futuro do Paulo Sousa no Flamengo, vamos esperar por isso, vamos centrar mais no que disse o Paulo Sousa. Não me surpreendeu. O que pesou mais no prato da balança que levou a tomar a decisão foi a grandeza do clube, e eu compreendo perfeitamente. Eu conheço Paulo Sousa, como nós todos conhecemos, e algo difícil de negar é que o Paulo Sousa é extremamente inteligente na forma como vai gerindo a sua carreira. Sabe que as decisões irão ter peso no futuro, já tomou muitas decisões, já percorreu 10 países, já treinou 12... É o nono país, este é o nono país. Como treinador. Sim, mas já treinou 12 clubes, incluindo... É o nono excetuando Portugal, porque ele treinou também seleções jovens. Portanto, 10º país, será o 10º país. E para quem o conhece sabe que ele é extremamente ambicioso e para além disso, é muito crente nas suas capacidades e nas suas competências. Claramente que o discurso para o adepto do Flamengo é bem visível e compreensível, e também aquele significado que ele dá às reações negativas que houve pela sua saída na Polónia, ele também dá um significado que é para registar, que diz que essas reações apenas valorizam o que fez ao serviço da seleção. O Paulo Sousa tem umas capacidades inatas para gerir a sua carreira e tem tido quase sempre muito sucesso, e penso que terá sucesso mais uma vez no Flamengo. João Alves, tem a ideia de que pode ser um projeto de sucesso este para o Paulo Sousa no Flamengo, apesar das comparações, ele próprio assumia, que vão surgir entre ele, o Abel Ferreira e o Jorge Jesus, que foram dois treinadores portugueses que muito recentemente tiveram muito sucesso no Brasil? Boa noite a todos, que esqueci-me há pouco de o fazer, e quero também dizer, portanto, que estou totalmente de acordo com as palavras do Bruno Prata. Subscrevo uma boa parte daquilo, portanto, da sua análise sobre esta situação. Aquilo que me parece a mim é que a única coisa, portanto, lógica nisto tudo é que havia uma cláusula e pagou a cláusula e, portanto, é a única coisa normal desta situação. Fiquei, portanto, a perceber que, afinal, ele tinha a seleção polaca muito bem preparada, que era uma equipa que estava pronta a responder aos desafios que tinha pela frente, mas, portanto, não percebi porque é que abandonou esse projeto. Por outro lado, continuo também a defender isto, que para mim é uma máxima, que os contratos são para se cumprir, a não ser que haja algo ou de um lado ou do outro que realmente coloque em causa a consecução desses contratos. Outra história também, não estou nada de acordo que o Flamengo seja o maior clube do mundo. O Flamengo, se não estou em erro, ganhou 2 Copas dos Libertadores. É uma equipa muito popular no Brasil, tem adeptos, há muitos brasileiros pelo mundo fora, como também há chineses, de certeza absoluta que também haverão equipas chinesas que também têm, até devido ao nível da população da China, que se calhar tem mais adeptos que o Flamengo. Outra coisa também que me causa alguma curiosidade e que vou continuar com ela, não é? Como é óbvio, é realmente o porquê do Jesus não ter regressado ao Flamengo, e não me parece que tenha sido uma questão de tempo,
porque as coisas resolveram-se em 2 ou 3 dias. E o Paulo Sousa admitiu nesta entrevista que sabia que existiam conversas com outros treinadores portugueses. Sim, não, isso aí está correto. Absolutamente transparente. João Alves, em relação a essa questão da Polónia, não lhe parece, e percebendo tudo aquilo que disse, eu não estou aqui, obviamente, para fazer advogado de Paulo Sousa, só a lançar esta questão. Não lhe parece que há, de alguma forma, muito mais compreensão pelos dirigentes que deixam cair projetos muito rapidamente? Tivemos ainda agora no Moreirense um treinador que esteve 5 jogos e menos compreensão talvez por um treinador que tem mercado, ou seja, o treinador tem de estar só dependente dos resultados, não pode estar dependente também do mercado e de propostas que lhe cheguem, claro, e que o levem a mudar? E por isso mesmo é que a questão da cláusula, que ele cumpriu com aquilo que estava clausulado e ponto final. Agora, há uma coisa também, é que e o Bruno Prata ficou aí muito bem, que portanto, o anterior campeonato, portanto, a anterior prova em que o Paulo Sousa foi treinador da Polónia, realmente acabou. Não era. Portanto, foi um mau percurso e os dirigentes polacos continuaram a acreditar nele e deram-lhe uma segunda chance. Por isso, eu acho que tudo bem, cada um toma as posições que quer. Tem a ver com a própria personalidade de cada um e, portanto, aquilo que eu desejo a Paulo Sousa é que tenha muito sucesso, como é óbvio, não é? Mas volto a repetir que a única coisa lógica e normal nisto havia uma cláusula de rescisão e ele pagou-a, cumpriu, ou ele ou o clube, não interessa isso para o caso, cumpriu essa cláusula e tudo bem, ok. E teremos um duelo interessante e oxalá seja um deles o campeão do Brasil, entre Abel Ferreira no Palmeiras e Paulo Sousa no Flamengo. Isto porque soube-se também hoje que Carlos Carvalhal vai continuar no Sporting de Braga. O técnico português reuniu com a restante equipa técnica e entendeu que, de momento, e apurou a RTP, não estão reunidas condições para aceitar o convite feito pelo Atlético Mineiro.